logo após o livro de Josué. Você vai pegar Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, depois Josué, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em uma multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais aos deuses, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu confesso que eu lutei muito com Deus hoje sobre esta palavra, porque eu sempre digo para vocês aqui há décadas, décadas, porque já vai fazer 2 décadas que eu pastorei esta igreja, que sempre que nós vamos ministrar no culto, seja terça ou seja quinta, já ao amanhecer do dia, eu já começo a orar a Deus, pedindo a Deus a palavra que Ele quer falar com o povo dele no culto à noite, e a palavra que o povo quer ouvir, ou melhor, precisa ouvir, necessita ouvir. E o Senhor me trouxe ao coração essa palavra hoje pela manhã, bem cedo, no meu coração, e eu resisti um pouco, no sentido de temos trazido várias palavras nesse mesmo teor, nesta mesma linha de raciocínio, de pensamento. Então pensei, por que não outro estilo de mensagem? Mas eu aprendi que o mensageiro não é dono da mensagem, a mensagem é de Deus, e o mensageiro só tem a responsabilidade de entregar a mensagem. E outra coisa também, durante todo esse mês de outubro, e foi um mês muito apreensivo para todos nós brasileiros, nós tivemos vários momentos de oração aqui no mês de outubro, e fora os momentos de oração, a campanha, a semana, eu tenho aqui com Deus todos os dias o meu momento com Deus de oração. E durante todo o mês de outubro, irmão, no meu devocional com Deus, peço sempre a Deus, quando eu termino de orar, que eu vou entregar o meu culto de oração diário, uma palavra. E toda a palavra que Deus me deu durante todo o mês de outubro, toda a palavra que Deus me deu durante todo o mês de outubro, só foram palavras palavras em que Deus ia corrigir o seu povo, de correção. Todas as palavras que Deus me deu durante todo o mês de outubro eram sempre palavras de correção,
que Deus iria corrigir o seu povo. Às vezes em Ezequiel, às vezes em Jeremias, às vezes em Levítico, às vezes nos Salmos, mas sempre durante todo o mês de outubro. Nunca foi uma palavra que não fosse direcionada ao propósito de corrigir o seu povo, a sua igreja, e também corrigir a liderança da igreja. E ontem eu vou contar aqui o testemunho, irmã Paula. Ontem eu estava conversando com uma irmã, ela foi orar na casa de um irmão, e a irmã me contou ontem: pastor, depois que o senhor foi na minha casa, e eu vou contar isso aqui, chega muita coisa a mim, irmãos, de revelações, de sonhos, de visões. Eu sou muito seletivo, mas também entendo quando é que Deus está falando, ou quando é que Deus está usando algo para falar conosco. E a irmã me contou: depois que o senhor foi na minha casa, pastor, a minha filha continuamente tem um sonho, e é o mesmo sonho. Qual é o sonho? O senhor está pregando no púlpito da igreja, ela vê que por detrás do Senhor tem um ser, um homem, que só dá para ver as suas pernas, e não dá para ver o restante, porque todo o restante é envolvido por uma glória. Esse ser está pronunciando palavras para o Senhor que a igreja não entende as palavras. Então o Senhor entende as palavras, recebe as palavras e transmite estas palavras para a igreja. A proporção que o Senhor está ministrando a palavra para a igreja, muito poucos ou poucas pessoas dão ouvidos à mensagem que está sendo pregada. Aqueles que estão dando ouvidos à mensagem que o Senhor está pregando, eles vão para a sua retaguarda, ficam atrás do Senhor. E é bíblico isso, porque quando eu ouço alguma coisa nesse sentido, a minha mente já vai procurando a confirmação dentro da Bíblia. Lá no capítulo 10 de João diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Entende-se que o pastor nunca vai atrás, mas sempre na frente da ovelha. A ovelha segue. Então, aqueles que ouviam e entendiam a mensagem, vinha e ficava na nossa retaguarda, atendendo a nossa liderança. Mas olha que coisa interessante: a maioria da igreja, a igreja aqui do Prata, a maioria da igreja, quando eu estava pregando, estava de costas para mim. A maioria da igreja estava de costas. Eu entendi na hora que Deus está falando, porque as pessoas vêm, sentam nos bancos e evidentemente sentam nos bancos virados para o pastor. Mas essa não é a questão é que a mensagem não está penetrando no coração das pessoas. As pessoas estão ouvindo os ensinamentos que Deus está trazendo, mas quando saem do culto, da porta para fora, não praticam ou se esquecem, ou não têm vontade de praticar e nem querem praticar aquilo que está sendo ensinado. Eu fiquei triste e fiquei feliz. Eu fiquei triste porque eu entendi que é a realidade. O que eu ouvi foi apenas uma confirmação do que eu, como pastor, tenho observado ao longo do tempo. Que na verdade nós temos pregado as mensagens que Deus tem nos dado para pregar, mas que na verdade a grande maioria das mensagens não tem produzido efeito na mente e no coração dos ouvintes. Isso foi o que me deixou triste. E o que foi que me deixou feliz? O que me deixou feliz é que eu fiquei convicto que na verdade o que eu estou pregando é o que Deus está me dando para pregar. Porque não foi a primeira pessoa que Deus mostrou eu ministrando no púlpito e com um C atrás de mim, soprando as mensagens, as palavras que eu deveria ministrar para a igreja. Então, fico tranquilo com relação a que tenho ministrado, de que na verdade o que eu estou pregando e ensinando, eu não preciso sapatear nem falar em línguas para dizer assim diz o Senhor. Tenho certeza que o que eu estou pregando, as mensagens que Deus me dá, preparo para pregar, é as mensagens que Deus tem soprado no meu espírito para transmitir à igreja. Agora,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se querem ouvir, um número muito pequeno ouve, segundo o que Deus tem mostrado, e realmente tem atendido. Um outro grande número, a grande maioria, estava de costas para as pregações, de costas para as mensagens. E o que eu quero dizer com isso? Isto confirmou claramente o que Deus me disse recentemente. Eu queria ter dito isso no culto de Santa Ceia. Eu queria ter dito o que Deus me disse essa semana no culto de Santa Ceia, porque realmente é o único culto que a gente consegue alcançar todo mundo. Deus me disse: meu filho, depois da pandemia, a minha igreja tem 3 classes de pessoas. 3 classes de pessoas. 1/3 dos membros desta igreja, Deus me disse, 1/3 dos membros desta igreja são aqueles membros que não quer nada comigo. 1/3 dos membros desta igreja são aquelas pessoas que vêm aqui ao culto uma vez por mês, para ter comigo um caso de amor, tomando a ceia. Estas pessoas não têm nenhuma responsabilidade mais com sua fé. Deus me disse isso, não tem mais nenhuma responsabilidade com sua fé. Vem aqui uma vez ou outra, esporadicamente, e comparece aqui para tomar Santa Ceia. O 2/3 dos membros, Deus me disse, são aqueles que vêm mais do que estes outros, porém não querem nenhum compromisso com a igreja. São pessoas que vêm, sentam nos bancos, participam dos cultos, mas não se envolvem em nada da igreja, não quer responsabilidade e não quer compromisso com as coisas da igreja. E um terceiro grupo, o último terço da igreja, são aqueles que estão sempre contigo. Deus disse, quando você convoca, estão presentes, assume responsabilidade, está ajudando a fazer a obra. Isso é sério, sim ou não? Sim, foi muito fraco, né? Mas é sério assim mesmo. Eu vou ministrar uma palavra nesta noite sobre esse contexto aqui de Juízes, do livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Não era a introdução da mensagem, mas eu precisava dar essas informações para a igreja, porque cada um faz sua autoavaliação, né? E percebe até onde é que está realmente o seu compromisso com Deus, com Cristo. Porque, irmão, eu sempre digo e repito, Santa Ceia não salva ninguém, mas quem é salvo tem compromisso com Santa Ceia. É por isso que esse mês nós não vamos servir Santa Ceia para quem não veio domingo. Apenas 2 pessoas de mais de 30 ou 40 pessoas que faltou na ceia, 2 pessoas disseram porque não estava presente, ou tipo, compartilhar o porquê. Mas a grande maioria, pessoas foram dormir em Uberlândia para participar de manifestações em Uberlândia, sabendo que era culto de Santa Ceia e outras coisas. Quer dizer, cadê o compromisso com a ceia do Senhor Jesus? Como está se tornando banal, como está sendo banalizado o compromisso com a Santa Ceia do Senhor. O momento mais importante da vida do crente, dentre todos são importantes, mas este momento da ceia é o momento mais importante da vida do crente, porque é a confirmação da sua aliança com o Deus Todo-Poderoso. Então esse mês nós não serviremos Santa Ceia para quem não esteve no culto de ceia e nem justificou sua falta por negligência. Mas vamos voltar aqui, vamos observar aqui. Quem sabe esta palavra nesta noite seja uma palavra de preparação para nós, para os dias que virão, para os tempos que virão. Quem sabe? O livro dos Juízes, conforme nós já ministramos na terça-feira passada, ou tempo dos Juízes, que perfez aí um período de 350 a 400 anos, foi um período turbulento da história de Israel. E esse tempo dos Juízes, ele marcou ou marca o início de um longo período de apostasia que culminou com o cativeiro babilônico. Então a apostasia
do povo que Deus tirou do Egito e introduziu na terra de Canaã, começou no tempo dos juízes, e aí perfez um tempo de quase 1000 anos, quando o povo estava completamente apostatado, desviado de Deus, a ponto que Deus levou o povo para o cativeiro babilônico. O capítulo de número 6 do livro dos Juízes, você vai descobrir, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ficar aqui, vamos trazer uma mensagem expositiva aqui no capítulo 6. O capítulo de número 6, no versículo de número 1, você vai descobrir já no capítulo de número 1, do capítulo 6, versículo 1, vai dizer que foi o próprio Deus que entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. Foi o próprio Deus. Aqui não foi uma consequência do acaso, mas o versículo de número 1 vai dizer que foi o próprio Deus que entregou o seu povo nas mãos dos midianitas. O texto diz aí: e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, os midianitas aqui são a medida corretiva de Deus para o seu povo. Os midianitas são, como povo, a medida corretiva de Deus para o seu povo. O que o povo de Deus estava fazendo? O texto vai dizer que o povo de Israel, na parte A do versículo, estava fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E porque eles estavam fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, o próprio Deus os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas, para que os midianitas fossem o instrumento da medida corretiva de Deus para tentar trazer o seu povo de volta a Ele. No versículo de número 5, você vai descobrir a expressão que diz: vinham eles como gafanhotos. O texto vai dizer aí no versículo 5 do texto: vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos. Veja que aqui, irmão, tem 2 sentidos no texto. Primeiro, vinham como gafanhoto. O primeiro é o sentido de números. Alguns estudiosos chegam a dizer que esta multidão chegava a quase 1 milhão de pessoas. Imagine 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas saqueando uma nação continuamente durante 7 anos. É o primeiro sentido do texto. É a quantidade de midianitas que entravam em Israel para saquear a nação de Israel. O outro sentido do texto, multidão como gafanhotos, era a capacidade de destruição, a capacidade de destruir. Porque se você coloca o dedinho aí para você voltar depois, e vamos lá no livro de Joel, no livro do profeta Joel, você vai descobrir que as pragas de gafanhotos, principalmente no Oriente, quando penetravam em determinada nação, e essas pragas de gafanhotos, quando estas eram enviadas como um julgamento divino, estes gafanhotos destruíam tudo que existia na terra. Capítulo 1 de Joel e versículo de número 4. Olha aí, capítulo 1, versículo 4. Diz o texto: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Então veja que uma praga de gafanhotos aqui, lá no tempo de Joel, tinha invadido a nação de Israel. Isso aqui é literal. E essa praga de gafanhotos invadiu Israel, de forma que eles não deixaram nada.
para o povo comer. Eu falei isso quando convocamos a igreja para a consagração. Nem a casca das árvores ficou. Os sacerdotes não tinham o mínimo do mínimo, como um pouco de vinho, óleo e farinha, para oferecer ofertas de libação ao Senhor, porque nem esses ingredientes básicos para se oferecer uma oferta para Deus. E o culto no Antigo Testamento não tinha culto se não tivesse oferta, se não tivesse sacrifício, não tinha, de forma que o texto vai dizer que os sacerdotes estavam tomados de tristeza, porque os ingredientes necessários para ter um culto não existia, porque o gafanhoto tinha comido tudo. Então o sentido da Bíblia, quando o Espírito de Deus coloca um texto, tudo que tem na Bíblia tem sentido. Então quando o texto está dizendo que eles vinham como gafanhoto, primeiro está falando da multidão, em bandos incontáveis. Segundo, está falando do poder de destruição que tinha essa multidão quando entrava em Israel. Agora, voltando lá aos Juízes, o que eles faziam quando entravam na terra? Aí o texto vai dizer, versículo 4, o texto vai dizer: eles destruíam a novidade da terra. O que era a novidade da terra? A novidade da terra era a plantação do ano. O povo de Israel era um povo agropastoril. A vida da nação israelita, e não só deles, mas do povo daquele tempo, não existia a indústria como que existe hoje. Então a nação, as nações viviam da agricultura e da pecuária. Tiravam o seu sustento, a sua manutenção, comercializava tudo aquilo que eles tiravam da agricultura e tudo aquilo que eles tiravam da pecuária. Então o que acontece aqui? Tudo o que Israel plantava naquele ano, quando chegava a época da colheita, antes deles colherem, os midianitas entravam na terra e tomavam tudo que a plantação de Israel tinha produzido naquele ano. De forma que o texto vai dizer que os midianitas destruíam a novidade da terra. Eu estava lendo vários comentários hoje à tarde, mas tentei resumir o máximo a mensagem, que dizia que os midianitas, eles não eram uma nação que tinha um território fixo, eles eram nômades. Então eles não plantavam, porque quem é nômade não tem como plantar. Então os midianitas, para se alimentar, viviam da pilhagem dos povos. Só que eles tinham uma característica maligna. O comentador Champlin, ele diz que os midianitas não tinham só prazer em tomar o grão que a pessoa colhia, mas o maior prazer deles era destruir as coisas que os outros possuíam. Eles tinham prazer, e se comentava entre eles, os líderes, qual deles construiu destruir mais as coisas que o seu inimigo possuía. Está entendendo isso, irmão? Então, destruir para eles era, veja que aqui diz que eles destruíam a novidade da terra, ou seja, eles não só pegavam aquilo que eles necessitavam, mas eles tinham prazer de destruir aquilo que o povo de Israel tinha conquistado. O que diz mais? O que eles faziam mais? Diz o texto: destruíam a novidade da terra, portanto, não deixavam mantimento nenhum para o povo. Diz o texto: tomavam as ovelhas, tomavam os bois e os jumentos. São 3 tipos de animais extremamente necessários para a sobrevivência dos povos naquele tempo no Oriente: as ovelhas, os bois e os jumentos. Então tudo aquilo que eles precisavam para facilitar a mão de obra na agricultura e na sobrevivência, como venda de pele, de lã, negociar comidas ou outras coisas mais, os midianitas iam lá e tomavam todos os bens ou tudo que eles possuíam. Então, se eles tomavam a novidade da terra, se eles tomavam ovelhas, bois e jumentos, o resultado disso era o empobrecimento da nação e, consequentemente, das famílias de Israel. Repito,
O resultado disto era o empobrecimento da nação e, consequentemente, das famílias de Israel. Então, durante 7 anos, diga comigo, durante 7 anos, Deus, repita comigo, Deus permitiu os midianitas e amalequitas invadir e oprimir Israel. Diga comigo, foi permissão de Deus. É a Bíblia quem está dizendo. Que às vezes tem crente hoje contemporâneo que não acredita que Deus pode julgar seu povo. Mas aqui está dizendo que foi Deus, né? Uma frase recentemente rolou muito aí nas redes sociais: não confunda a vontade de Deus com permissão de Deus, né? Deus, durante 7 anos, Deus permitiu os midianitas e amalequitas invadir e oprimir Israel. Agora, é claro que na minha mensagem, na inspiração que Deus me deu para escrever, eu coloquei uma pergunta: Israel não poderia ter clamado ao Senhor durante o primeiro ano em que começaram a ser oprimidos? Quando no primeiro ano que os amalequitas começou a invadir, no primeiro ano que os amalequitas começou a saquear, a pilhar, a maltratar, eles não deveriam, não poderiam ter tomado uma atitude? Não deveriam, não poderiam ter clamado ao Senhor e buscado ao Senhor antes que eles sofressem na mão dos midianitas durante 7 anos, até quando eles se tornassem totalmente pobres e não tivessem mais forças para prevalecer? Por que eles não fizeram isso? Não poderiam ter clamado ao Senhor durante o primeiro ano em que começaram a ser oprimidos? Mas certamente, apegados a uma falsa esperança. Por que apegados a uma falsa esperança? Vou explicar. Porque tem pessoas, há povos, há igrejas, que eles estão errando contra Deus. Como nós lemos aqui no versículo 1, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E às vezes a correção de Deus não chega a tempo. E porque a correção de Deus não chega a tempo, estas pessoas, ou estas igrejas, ou estes povos, alimentam uma falsa esperança, que vão continuar errando, e que Deus nunca vai chamar para uma prestação de contas. Veja que eles estão sendo oprimidos, mas eles só vão clamar ao Senhor no 7º ano de opressão. Por quê? Porque eles estão alimentando uma falsa esperança de que Deus vai ajudá-los, conforme o texto que nós ministramos na terça-feira passada. Estão carregando a arca, mas não estão carregando a glória. Eles só foram clamar ao Senhor depois de 7 anos, somente quando a situação se tornou insuportável e insustentável. Fala aí para o irmão que está do seu lado, é ministração, fala assim: não clame ao Senhor quando a situação ficar insuportável e insustentável. Diga aí. Não deixe para clamar ao Senhor quando a situação se tornar insustentável e insuportável. Aprenda a buscar ao Senhor logo. Aliás, eu digo sempre, busque ao Senhor. Não deixe para buscar ao Senhor só quando você estiver passando por uma prova. Enquanto você estiver na bonança, busque a Ele também, agradeça a Ele também, exalte a Ele também, deposite no céu, enquanto você pode depositar no céu. Porque até mesmo, geralmente, na hora da luta e da prova, que menos força nós temos para clamar e menos força nós temos para orar. O que eles perderam? O que o povo de Israel, nesse contexto que nós estamos ministrando, eles perderam? A primeira coisa que eles perderam, diga comigo, paz de espírito. Eles perderam a paz de espírito.
Irmãos, não tem coisa pior na vida de um crente, vamos falar de nós, que viva, mas que não tenha paz de espírito. Não tem coisa pior, porque uma coisa é o seguinte: uma coisa é eu viver lutas, uma coisa é eu ser provado, uma coisa é eu ser testado, uma coisa é o meu barco navegando no grande mar da vida, a tempestade vir no lago, é uma coisa. Outra coisa é a tempestade não ser no mar, é a tempestade ser em mim, dentro de mim, dentro da minha alma. Quando você tem paz de espírito, a tempestade de fora não rouba a paz de dentro. Entendeu isso? A tempestade de fora não rouba a paz de dentro. Mas quando nós perdemos a paz de espírito, nós perdemos o rumo, perdemos o prazer da vida, perdemos a direção, e se não clamarmos a tempo, perderemos a esperança. Este povo perdeu a paz de espírito, eles não tinham paz. O texto vai dizer aqui que durante 100 anos não havia paz de espírito entre o povo. A incerteza do que aconteceria naquele ano e no ano seguinte fez com que os israelitas saíssem de suas residências. Irmão, tem coisa pior do que as situações te arrancar da tua zona de conforto e te arrancar do teu lugar de descanso. Porque você pode trabalhar o dia todo e se cansar. Você pode trabalhar o dia todo e lá no local onde você trabalha tem aquele colega de trabalho que o inimigo colocou lá para trabalhar em você, que te perturba, que te persegue, que te maltrata, que tem inveja de você, que às vezes faz até uma macumba para você que não pega. Se você estiver fiel, não vai. A Bíblia diz: a maldição sem causa não pega. E ele está lá, às vezes é que Deus permitiu para trabalhar você. Mas você está tão firme com Deus que você tem paz de espírito. Você, ó Senhor, está na tua mão esse negócio aí, e nada vai roubar a minha paz e me tirar do centro da tua vontade. E outra coisa é isso te tirar do teu lugar de descanso. Olha o texto. O texto vai dizer aqui no versículo 6, ou melhor, no versículo 2, na parte B: por causa dos midianitas, ou melhor, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Fizeram para quem? Para si. Por causa dos midianitas, covas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles abandonavam as suas casas para se refugiar em covas, para se refugiar em cavernas e em fortalezas feitas de pedras, longe do local habitual da sua sobrevivência. Ou seja, eles perderam a paz de espírito. Quando eu estava terminando de preparar esse tópico, o Espírito de Deus me lembrou um versículo na Bíblia, e eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo 15 e versículo 1 ao 5, para você confirmar o que eu estou falando. E o que eu estou falando, o Espírito de Deus está falando com alguém aqui. Quando eu terminei, olha que a Bíblia tem 66 livros, eu estou terminando de ler pela 29ª vez. É claro que eu não vou me lembrar de tudo que eu li na Bíblia, mas quando eu estou preparando a mensagem, o Espírito de Deus vai me trazendo. Ele me trouxe esse versículo que está em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler o 1, mas a ênfase está no versículo 5. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa. Asa era o rei de Israel. Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Quando, irmão? Quando? Enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer?
Ele vos deixará. Isso aqui é sério. Não, mas mais forte é o que está no versículo 5. Olha aqui, ó. E Israel estava por muitos dias. Olha isso aqui, irmão. E Israel estava por muitos dias sem o pastor Arnaldo. É assim? Sem o quê? Sem o verdadeiro Deus. E sem quem mais o quê? Sem sacerdote. E quem mais? Sem quem o ensinasse a lei do Senhor. Eita Jesus, isso aqui é sério. Mas vamos lá. Mas quando na sua angústia? Quando? Ou seja, era só quando estava na prova. Era só quando estava na luta. Mas na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, buscava e o achava. Deus é tão bom que quando a gente na angústia, mesmo se esquecendo dele, quando busca, ele ainda diz: eu estou aqui, meu filho. Você está arrependido? Está arrependida? Eu estou aqui. Mas olha o que diz o versículo 5. E naqueles tempos, não, eu vou pedir que a igreja toda leia isso aí, 5 e 6, diga aí, leia aí, todo mundo junto. Todos daquelas, porque, vai lá, continua. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus... Eita Jesus. Quem já tinha lido isso na Bíblia? Olha o texto. Não havia paz para quem entrava, não havia paz para quem saía. Havia muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Era gente contra gente, cidade contra cidade. Um se despedaçava um contra o outro. Agora, era o diabo que estava fazendo isso? Olha o texto. Era uma permissão de Deus. Por que era permissão de Deus? O versículo anterior, irmão, todo versículo, quando você estiver lendo, é uma regra da hermenêutica. Todo versículo que você estiver lendo, para você entender o versículo, leia o versículo anterior ou posterior, que vai explicar o texto que você está lendo. Por que isso está acontecendo? Porque eles estavam sem o verdadeiro Deus. E quem vive sem o verdadeiro Deus, o fim é perder a paz. Um dia alguém me procurou, desviado do evangelho, e me disse: pastor, a minha vida está destruída e minha esposa está indo embora de casa. Porque uma coisa é você evangelizar um descrente, outra coisa é você evangelizar um crente. Não é assim? Quando Jesus pregava aos pecadores que não conheciam a Deus, o que ele dizia? Vinde a mim todos que estão cansados. Agora, quando Jesus pegava para os fariseus, dizia: hipócritas. Então, quando é crente que já conhece, aí o pau quebra no lombo mesmo. Eu não perdoo não, nem arrudei toco. Falei: você está vivendo isso aí? Porque há muito tempo você abandonou a tua aliança com Deus, saiu de debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso não tem o dever de guardar quem não está abrigado debaixo da sua sombra. Então a primeira coisa que eles perderam foi a paz de espírito, irmão. Os crentes, verdadeiramente crentes, eles têm condições de viver em qualquer época e em qualquer tempo, sem perder a paz no Deus que ele confia, porque a sua confiança completa e total está no Deus Todo-Poderoso, e é o Deus Todo-Poderoso quem preenche toda a sua alma. Vou dar um conselho aqui para os irmãos que ficam ainda brigando na internet pelo que já passou. Para de brigar, irmão. Você não vai mudar mais nada. Vá clamar ao Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa aqui que Gamaliel disse lá em Atos, quando prenderam Pedro, João e prenderam eles, os sacerdotes, lá no capítulo de número 4, prenderam Pedro e João porque ele tinha curado o paralítico.
e os fariseus não sabiam mais o que fazer com eles, fizeram uma reunião, já tinham batido neles, espancado eles, não podia matar. Ele disse: se nós matar esses homens e deixar preso, a multidão vai matar todo mundo, porque sabe que eles operaram um grande milagre. Aí Gamaliel, que foi a quem Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, tomou a palavra e disse assim: olha, é o seguinte, deixa esse povo quieto, porque recentemente se levantou um falso profeta aqui e arrastou 400 pessoas com ele para o deserto, dizendo ele que era um grande vulto, mas eles foram perseguidos e mortos e a sedição acabou. Então deixa esses homens em paz, porque se esse negócio não é de Deus, se desfará. Agora, se é de Deus, não adianta vocês lutar, vocês vão achar pelejando contra Deus. Está na Bíblia, estou pregando Bíblia. Se esse negócio é de Deus, não adianta pelejar, irmão. Gamaliel disse: se não é de Deus, se desfará. Agora, se for de Deus, não adianta vocês pelejar, porque senão vocês vão se achar pelejando contra Deus. Aqui o texto é claro, não é? Deus permitiu. O texto vai dizer aqui que o povo se despedaçava porque Deus os conturbava. E por que isso estava acontecendo? Porque o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, primeiro, eles perderam a paz de espírito. Segundo, eles perderam a proteção divina. Perderam a proteção de Deus. Israel estava debaixo da promessa de que se eles fossem fiéis e obedientes a Deus, jamais seus inimigos prevaleceriam contra eles. Sim ou não, isso que eu estou falando? Porém, se eles fossem desobedientes a Deus, Deus os entregaria nas mãos dos seus inimigos. Deus diz isso. Eles tinham perdido a proteção divina, porque lá na lei Deus já tinha dito: se vocês obedecerem tudo quanto eu vos ensinei, nenhum inimigo prevalecerá contra vós. Mas se vós forem desobedientes aos meus mandamentos, vocês não subsistirão diante dos vossos inimigos. Vamos ler Deuteronômio, abra aí, coloca o dedinho aí lá em Juízes. Vamos para Deuteronômio capítulo 28. Todo crente, irmão, todo crente na sua vida está vivendo o capítulo 28 de Deuteronômio entre bênçãos e maldição. É só você ler lá. Se não enquadrar na tua vida, isso aí, alguma coisa precisa ser acertada. Deuteronômio capítulo de número 28. Ele vai trazer nesse capítulo as bênçãos e as maldições. Deus pegou as 12 tribos, dividiu, ficou 6 de um lado no monte, 6 do outro. E Moisés leu o livro da lei. E quando Moisés leu o livro da lei, ele leu as bênçãos e as maldições. Quem estava sobre o monte Gerizim? 6 tribos. Moisés lia as bênçãos e o povo dizia: amém, amém, assim seja, eu concordo. Quando terminou de ler as bênçãos, aí Moisés leu as maldições. Aí o outro grupo que estava no outro monte, também quando lia as maldições, eles diziam: amém, se não obedecermos, que assim seja. Olha aqui o que diz o capítulo 28, versículo 7. Versículo 7. Aqui está lendo as bênçãos. O Senhor está dizendo assim, ó: o Senhor entregará aos seus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Está entendido? Deus está dizendo para Israel: Israel, se vocês obedecerem os meus mandamentos, que eu te ordeno, está no versículo 1, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Aquele hino lá do Nani Azevedo, né?
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar. E assim vai. Então Deus está dizendo: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Isso era se eles fizessem o quê? Obedecessem. E se eles desobedecessem? Capítulo 28, versículo 25. Capítulo 28, versículo 25. Diz aí, ó: o Senhor te fará cair. Fará o quê? Cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles, diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. Diga aí para o irmão que está do teu lado: você só tem 2 opções: ou obedece ou desobedece. Não tem outra opção. Se você obedecer, estas bênçãos te seguirão. Se você não obedecer, estas maldições te seguirão. O texto é claro, a Bíblia é muito clara. Então o que é que eles perderam aqui? A proteção do Altíssimo. Por quê? Porque como eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Deus não os protegeu. Deus tirou a sua proteção. Irmão, em nome de Jesus, nunca saia de debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Agora, se nós sairmos de debaixo da proteção de Deus, como nós lemos lá em 2 Crônicas 15, Deus disse: olha, gente, se vocês me honrarem, eu honrarei, mas se vocês me abandonarem, eu também vos abandonarei. Eu estava orando hoje na minha oração. Como eu disse, no mês de outubro nós já estamos em novembro, né? Deus sempre me dá uma palavra, sempre, eu peço uma palavra. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu hoje? Sabe qual foi? A palavra que nós ministramos terça-feira lá em Ezequiel 9, 10 e 11. E o que nós estamos estudando na escola dominical. Quando Deus me deu a palavra, diz: e a glória do Senhor, que estava na porta do templo, foi para cima dos querubins. E os querubins pegaram a glória do Senhor e levaram para o monte das oliveiras. Eu digo: meu Deus do céu, tenha misericórdia. O que o Senhor quer dizer? Eu já comecei a perguntar: essa glória que vai se retirar é da igreja do Prata? A primeira pergunta que eu fiz se era da igreja do Prata, porque é a igreja que eu sou pastor, ou é da igreja no Brasil? Deus está falando com a nação, Deus está falando conosco, Deus está falando com o seu povo. Mas você sabia que os verdadeiros profetas de Deus nunca são ouvidos de verdade? Tem uma lição aqui que nós estudamos, que nós não estudamos por causa da madrugada com Deus. Qual é a lição? Os falsos profetas. E naquela lição fala isto: que os falsos profetas sempre são ouvidos pelo povo, enquanto os verdadeiros profetas são desprezados. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando. Pelo menos para esta igreja, eu estou pregando a ela 20 anos pregando. Esses dias alguém me disse: pastor, parece até que
as mensagens que nós estávamos ouvindo ao longo dos meses, as últimas mensagens que Deus usou os pregadores para pregar para a igreja, parecia que já estava dizendo o que ia acontecer. Na verdade é que a gente não queria acreditar que ia acontecer. E nesta lição dos falsos profetas, que não foi lida, até pensei em ministrar hoje, mas aí Deus ministrou essa palavra, ainda peguei nela para ministrar hoje à noite, mas eu fui ler a lição e dizia justamente isso. Os falsos profetas estão aí nas redes sociais. Cadê as profecias que foram profetizadas para o Brasil agora? Cadê? Caiu tudo por terra, porque era tudo falsa profecia. E sabe o que acontece quando vem a falsa profecia? O povo não sabe mais ouvir a voz de Deus, porque não sabe se foi verdade ou se foi mentira, se Deus falou ou se Deus não falou. Eu estava ouvindo o pastor Osiel falando sobre isso hoje, um grande teólogo pentecostal da Assembleia de Deus, e ele dizia assim: as pessoas estão profetizando, depois até que passou o período das eleições, ou até antes, ou que vem um grande período de sofrimento para o Brasil. Falou: não precisa ninguém profetizar que vai vir período de sofrimento. Isso aí é uma falsa profecia. Por que uma falsa profecia? Ele diz, aí lê a Bíblia, porque Jesus diz assim: no mundo vocês terão. Já está na palavra, irmão. Entendeu isso? A palavra já diz que nós vamos ser perseguidos, irmão. A palavra já diz que nós vamos sofrer. A palavra de Deus já diz que o mundo nos odiará. O mundo vos odeia, disse Jesus, irmão. Todo verdadeiro crente é odiado pelo mundo. Jesus disse: o mundo vos odiará, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo abraçaria o que é seu, mas vocês não são do mundo, irmão. Vocês entendem isso? Que isso aí já está profetizado, já está profetizado, na Bíblia já está que a igreja vai ser perseguida, que vai ser maltratada. Eu fiz questão na Santa Ceia ler, porque tem crente infelizmente que só lê a Bíblia quando a gente lê no culto. Então eu fiz questão de ler todo o capítulo 24, né? Foi estrategicamente, domingo, justamente para aqueles que não lê Bíblia, ler o capítulo 24 para entender, ou pelo menos ouvir todo o que está acontecendo em relação ao fim dos tempos. Estratégico. E lá está dizendo que os últimos dias da igreja, queremos ou não ser a última geração da igreja na terra? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Você quer ou não subir no arrebatamento? Eu quero subir no arrebatamento. Agora, o que é que está escrito na Bíblia acerca da geração do arrebatamento? O que está escrito acerca da geração que Jesus Cristo vai arrebatar? O que está escrito sobre ela? E ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Lucas escreve dizendo: e os céus, poderes do céu serão abalados. Haverá, os homens desmaiarão de terror pelas expectativas que sobrevirão ao mundo. Então, se está acontecendo o que está acontecendo, irmão, em nome de Jesus, em vez de murmurar, questionar, ficar com medo, diga: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. A Bíblia não profetiza um tempo de prosperidade e descanso a proporção que for chegando o tempo do fim. A Bíblia profetiza um tempo de luta. E é por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que nós temos que ouvir estas mensagens, para nós nos prepararmos, nos condicionarmos às profecias que estão ditas, que já está na palavra. Então, em nome de Jesus, para de ficar ouvindo esses falsos profetas do YouTube, irmão. Os falsos profetas aí no YouTube, né? Live das revelações. Tem algum crente aqui que fica na live das revelações? Se tiver, quando terminar o culto, eu quero uma conversa contigo lá no gabinete, pastor. Live das revelações. Aí o cara baixa a cabeça, coloca a mão e fica igual aquele que recebe o Espírito para escrever. Aí coloca embaixo numa tarjeta: faz um pix. Dependendo do total do pix, é o tamanho da revelação. Ó, irmão, a verdadeira revelação do Deus Todo-Poderoso
Eu creio em revelação. Eu sou pentecostal até o tutano. Deus fala comigo, eu sei que fala com muito crente aqui. Eu creio em revelação, eu creio em visão, eu creio em profecia, eu creio em milagre, eu creio em discernimento de espírito, eu creio em variedade de língua, interpretação de línguas. Mas quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino. Mas quando eu fiquei adulto, eu deixei as coisas de menino. Você tem que ficar adulto e saber discernir qual é a voz de Deus e quando é a voz dos falsos profetas. Eles perderam a proteção do Altíssimo. Eu quero dizer para você daqui, eu vou dizer: Jesus sabe o endereço da sua casa. Você não precisa sair da tua casa, pegar teu carro e ir na casa de alguém que revela as coisas. Se Deus quiser falar com você, você pode não querer vir no culto, Ele vai te trazer. Você pode não querer vir na oração, Ele vai te trazer, porque Ele já preparou alguém para falar contigo. E se Ele não quiser te trazer, Ele vai mandar o profeta na tua casa, e o profeta vai entregar a mensagem de Deus para você. Eu creio assim. Eu creio que quando Deus quer falar comigo, eu posso não saber que Ele quer falar, mas Ele dá um jeito. Eu creio nesse Deus, que eu não preciso criar. Porque geralmente esses tipos de falsos profetas que está aí, irmão, eles são obrigados a entregar uma profecia. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu celular. Às vezes a nossa transmissão é assistida no Brasil inteiro. Aí eu recebi, o meu número está lá, né, do WhatsApp, está lá no Facebook. Aí eu recebi uma mensagem do estado do Brasil: pastor, estou precisando de oração e estou precisando de uma revelação. Meu Deus do céu. Eu pensei que só se for uma revelidade, mas revelação não tem não. O que eles perderam? Perderam seus bens. Veja bem, a cada saque que os ismaelitas faziam a cada ano, tornava o povo mais pobre, o sustento precário, as necessidades básicas mal supridas. Então, cada ano que aquela multidão invadia a terra e saqueava, o povo ficava cada vez mais pobre. Abra aí o texto, Juízes capítulo 6. Eu acho bom, maravilhoso o Espírito Santo, que ele traz coisas na mensagem que não está no esboço assim, né? Porque ele entende, ele sabe com que ele quer falar, e o que ele quer falar. Mas olha o que diz o texto no versículo 6: assim Israel empobreceu muito. Advérbio de intensidade: empobreceu muito pela presença dos midianitas. Empobreceu muito. Eles não precisavam ter chegado a essa condição aqui. Mas 7 anos de saque fez com que o sustento se tornasse precário e as necessidades básicas mal supridas. Já falei, mas vou repetir. A expressão como gafanhotos fala do poder de destruição que tinha os inimigos de Israel. Quero que você abra Ageu, capítulo 1 e versículo 3 ao versículo 11. Ageu, se você pegar de Mateus voltando, fica mais fácil você achar. Você vai ter Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu capítulo de número 1, versículo de número 3. Olha o que diz o texto: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas mobiliadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis quanto? Pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestir-vos, mas ninguém se aquece.
E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, olha o que Deus diz: olhastes para muitos, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, o que Deus fez? Eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós faz o quê? Corre para a sua própria casa. O que Deus está dizendo? Resumo: quando você me abandona, deixa de me adorar, de me cultuar, e não me coloca como prioridade na sua vida, tudo o que vier na tua mão não é o suficiente. É isso que Deus quer dizer, resumindo nessa palavra. Deus está dizendo: vocês todos estão correndo atrás das suas coisas, e a minha casa está o quê? Deserta. Aplica o coração nos vossos caminhos e vocês verão que vocês têm desejado muito, mas não têm alcançado. E o pouco que têm alcançado, eu sopro. Por quê? Porque enquanto cada um está correndo para suas próprias coisas, a minha casa está ficando deserta. É como se Deus estivesse dizendo: cadê o culto que a mim é devido? Cadê a primazia que a mim é devida? Cadê o meu primeiro lugar na vossa vida? É isso que Deus está dizendo, em outras palavras. Isso é sério, sim ou não? Muito bem, vamos caminhar para o encerramento. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles fizeram o quê? Clamaram. Diz o texto, versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Depois que eles empobreceram tanto que o sustento ficou insustentável, eles clamaram. Então colocamos aqui, e não é meu, isso aqui é do comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele diz assim: Israel clamou a Deus só em último recurso, e só fez por causa da opressão em que se encontrava. Eles só buscavam ao Senhor quando estavam em apertos e precisavam dele. Isso é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz. E ele continua dizendo: já foi eu que coloquei. Mesmo assim Deus os ouviu, pois que, na verdade, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas que toda medida corretiva de Deus tem um propósito. Qual é? Nos levar ao arrependimento e nos levar de volta para Ele. Agora, antes de Deus enviar Gideão, porque eles clamaram ao Senhor, e como Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, Deus ia levantar um libertador. Mas antes de Deus enviar um libertador, Deus enviou a eles um profeta. Está aí no capítulo 6. Veja bem que eles clamaram. Versículo 6 eles clamaram. Versículo 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. Ou seja, antes de Deus enviar a libertação, primeiro Deus enviou um profeta. Enviou-lhes um profeta. Versículos 8, 9 e 10 diz aí, resumindo o texto, o que Deus fez para eles? Deus diz assim: vos fiz subir do Egito, coisa que eles não podiam fazer só. Segundo, vos tirei da casa da servidão. Terceiro, vos dei a sua terra. E quarto, não destes ouvido à minha voz. Deus fez com eles tudo o que eles não poderiam fazer pela força própria. Deus disse: vos tirei do Egito,
vos tirei da casa da servidão, vos dei esta terra, mas vocês não estão ouvindo a minha voz. Pergunta aí para o teu irmão: você está ouvindo a voz de Deus, irmão? Está ouvindo? Você está ouvindo? Vocês não ouviram. Eu vos salvei, vos libertei, vos transformei, vos curei, abençoei, vos fiz prosperar. Tenho falado com vocês, mas vocês não têm ouvido minha voz. Os israelitas tinham um problema sério. E qual era, pastor? O problema da ingratidão a Deus. Os israelitas tinham um problema sério. Problema da ingratidão a Deus. Sabe aquelas pessoas que por mais que Deus faça para elas, elas nunca estão satisfeitas, nunca estão gratas? Porque Deus fez por eles, tudo que Deus fez por eles, era tudo que eles não podiam fazer por si mesmos. Eles não podiam sair do Egito porque eles estavam escravos. Deus fez tudo, pôs eles na terra, e mesmo assim eles tinham um problema de ingratidão. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz: o problema principal de Israel era que a sua fé em Deus originava-se não no amor e gratidão ao Senhor, mas nos desejos e ambições egocêntricas. Ou seja, Israel queria as bênçãos, só queria as benesses. A adoração e o culto de Israel não era baseado no amor a Deus e na gratidão a Ele, mas eram baseados no interesse, naquilo que Deus podia fazer por eles. Ele continua dizendo: estamos servindo ao Senhor porque realmente o amamos e o exaltamos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito, ou estamos servindo a Ele por interesse? Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus independente de qualquer circunstância. Ele não vai desviar porque Deus não abriu a porta. Ele não vai murmurar porque ele pediu e fez uma oração e Deus não respondeu, porque os não de Deus também é resposta para nós. Porque ele sabe que Deus é seu Senhor, e independente do que esteja acontecendo, o cântico dele é o cântico de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas da manada e não haja gado no curral, eu exaltarei e louvarei ao Deus da minha salvação. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu tenho uma palavra para os fiéis aqui esta noite. Para quem? Para os fiéis. Eu tenho uma palavra para os fiéis esta noite aqui. Uma palavra para você. Esta palavra, ela é a tua âncora da tua fé. Eu tenho uma palavra para você. Abra aí Ezequiel 11:16, nós vamos terminar com isso. Ezequiel 11:16. Isso aqui eu li hoje à tarde, quando eu disse para você que Deus me deu, eu li todo o capítulo 11. Eu tenho uma palavra para os fiéis. Não é para quem diz que é crente e vive fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, não. É para os fiéis. Eu tenho uma palavra para os fiéis esta noite. Eu tenho uma palavra para aquele 1/3 que Deus falou. Tenho uma palavra para você. Capítulo de número 11 de Ezequiel, versículo de número 16. Deus vai dizer assim, ó: portanto disse, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe, entre as nações,
E ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Vou explicar. O que Deus está dizendo aqui? A glória de Deus está se retirando do templo. Pode ler capítulo 8, 9, 10 e 11. Pode ler depois em casa. Aqui no capítulo 11 é o último estágio da glória de Deus se retirando. O que vai acontecer aqui depois do capítulo 11? O templo vai ser destruído. Não vai ter mais templo. O Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai destruir o templo onde Deus era adorado. E Deus está dizendo aqui: vocês vão ser espalhados por todos os cantos da terra. Ele está dizendo aqui: não tem mais templo para vocês me adorar, mas para aqueles que são fiéis, eu serei o vosso templo. Entendeu isso aí que Deus está dizendo? Eu serei, não, é como se Deus estivesse dizendo: não terá mais santuário, mas para onde vocês forem levados, porque infelizmente, irmão, o justo paga pelo mal da maioria. É assim que acontece. Pode ler a Bíblia. Às vezes, por que todo mundo foi levado para o cativeiro? Não tinha justo? Tinha. Lá no capítulo 9 diz o texto sagrado que o anjo marcou na testa os fiéis que gemiam e choravam pelo que se fazia em Israel. Foram levados, mas Deus está dizendo: não haverá santuário, mas para onde o fiel for, eu serei o seu santuário. Aonde vocês estiver, pelo tempo que você estiver, vocês gozarão do meu cuidado e vocês gozarão da minha proteção. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Esta é a palavra de Deus para o fiel. Esta é a palavra de Deus para quem decidir no tempo que se chama hoje, independente de qualquer coisa, ser fiel ao teu Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: pode acontecer o que acontecer, mas você está debaixo do meu cuidado, você está debaixo da minha proteção, porque eu serei o teu santuário. Eu te protegerei, eu te guardarei, eu te livrarei e suprirei a tua necessidade. Fica de pé comigo adorando a Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Fica de pé adorando Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, quando eu li isso hoje à tarde, capítulo 1, esse texto aqui, depois de tantas palavras, e olha que Deus começou a matar. Irmão, você sabia que aqui no capítulo 11 Deus matou? Enquanto Ezequiel profetizava, Deus matou 2 líderes da cidade que estavam ensinando o povo a fazer coisa errada. Olha aí no texto, capítulo 11 e versículo 13. E aconteceu que profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: ah, Senhor, tu vai dar fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Ou seja, o que eles queriam? Tomar a herança de Deus para ele. Ezequiel foi levado em espírito, profetizou. Esses 2 líderes que estavam lá enganando o povo, não ensinava a verdade, não pregava a verdade. Ele disse: enquanto eu estava profetizando, Pelatias morreu na hora. Porque olha aqui para mim, nós estávamos conversando aqui e eu vou dizer: Deus vai chamar, corrigir o seu povo, e Deus vai começar pelo altar da igreja. Deus vai corrigir o seu povo e Deus vai começar pelo altar das igrejas no Brasil. Homens que Deus deu autoridade, responsabilidade, compromisso de aplicar a palavra como ela é, pregar,
quer goste, quer não goste, há tempo ou fora de tempo, que ache bom e que ache ruim, Deus deu aos obreiros a responsabilidade de pregar a palavra. E muitos, às vezes para agradar um ou outro, ou para às vezes não perder alguém que vai sair da igreja por causa de uma palavra, não estando pregando a palavra como ela é, Deus vai começar pelo altar. Do altar Deus vai passar para a nave da igreja, mas Deus vai corrigir o seu povo. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa a vocês que eu não disse, mas eu vou dizer. No dia que eu me levantei para convocar a igreja para a consagração que nós fizemos aqui, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus, como você está me ouvindo agora. Quando eu peguei no microfone para convocar a igreja, Deus me disse: eu, meu filho, depois desta consagração, vou limpar a minha igreja. Eu vou limpar a minha igreja. Não se admire e não se perturbe com as coisas que virão. É Deus quem vai fazer. Deus disse: eu vou limpar a minha igreja. Vamos adorar Jesus. Se você está firme, você não tem o que temer. Se não está, conserta a vida com Deus. Seja fiel. Deus disse: eu vou limpar a minha igreja. Oh, glória ao nome de Jesus. Só que para o fiel, Deus está dizendo: eu serei santuário. Eu serei santuário. Eu serei santuário. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, eu vou dizer como disse o profeta: a igreja do Prata saberá que houve um profeta entre eles. Com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Eu vou deixar você adorar meu Jesus. Você é fiel, vem buscar você é obediente, a sua noiva. Ele é o teu Ele virá, Ele vai te piscar de olhar. Ele vai guardar a tua casa. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Bendito Ele vem, o nome dele nesta noite. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar. Eu vou deixar você adorar. Se você trouxe glória, adore com glória. Se você trouxe alegria, pois eu sei que há um lugar que nos espera. Estrangeiro, seja cheio, eu sou, Ele é teu santuário. Ele vai te guardar, Ele vai te encher, vai te levar o céu, meu Jesus. Glória ao nome de Jesus. Buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque reconhecemos que Tu és o Senhor da palavra, o Deus da nossa vida, Deus da nossa igreja. Se fala conosco para corrigir a nossa rota, nós Te glorificamos e bendizemos ao Senhor. Te damos graças por tudo que Tens feito por nós, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. A nossa gratidão a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que o Senhor é o nosso santuário, o nosso templo, e aquele que está conosco por onde nós houvermos de ir, e aonde nós estivermos. A nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Teu Espírito pode falar ainda nesta casa, e nós podemos ouvir a Tua voz, Deus Todo-Poderoso, Deus da glória. Oh, nos sustenta em Tuas mãos, porque nós não queremos jamais que o Senhor tire do nosso meio o Teu candeeiro. Nós não queremos que jamais a Tua presença se retire deste lugar, mas que nós possamos desfrutar da Tua glória, desfrutar da Tua graça e ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer para nós. Sim, Senhor Deus da glória, Te pedimos isto nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Tem alguém esta noite em nosso meio que quer ficar crente em Jesus? Alguém nesta noite em nosso meio quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Entregar sua vida a Cristo? Alguém esta noite quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? É a palavra de Deus que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tem alguém que já foi crente, está afastado, quer se reconciliar com Jesus? Hoje, reconciliar com Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar. Tem alguém? Tem uma vida? Uma pessoa? Vai orando, igreja. Está difícil depois da pandemia, a gente vê corações convertidos. É guerra, nós estamos vivendo tempo de guerra. Se tiver alguém, nós queremos orar por ti, entregando sua vida a Cristo. Jesus é o único que pode te dar o maior presente que um ser humano pode ter nesta terra. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguém que quer este presente de Jesus, a vida eterna, salvação de sua alma? Tem uma vida, uma pessoa? Não tem?